Portanto, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para vos apresentar hoje este tema e falar sobre a exposição à poluição do ar e quais os principais biomarcadores dessa exposição. E não vou apenas falar do trabalho que temos vindo a desenvolver aqui em Portugal, na cidade do Porto, que se foca principalmente em compostos orgânicos voláteis, mas vou falar nos poluentes de uma forma geral e a começar também por esclarecer alguns pontos acerca da exposição. Porque todos nós, ao longo da nossa vida, já fomos expostos a poluentes do ar. Agora, temos que ter em consideração que a exposição é medida por 3 fatores distintos, seja a concentração de um determinado poluente ou de um conjunto de poluentes, o tempo a que estamos expostos a essa concentração e depois a suscetibilidade e vulnerabilidade de cada indivíduo exposto. Ou seja, um indivíduo num determinado espaço pode estar mais exposto do que outro indivíduo se tiver, por exemplo, uma comorbidade, se tiver asma, se tiver DPOC. E isso nós temos que ter em consideração quando vamos desenvolver e procurar novos biomarcadores para avaliarmos a exposição a poluentes do ar. Para além disso, como já foi falado numa apresentação anterior, temos 2 tipos diferentes de exposição a poluentes do ar. Uma exposição aguda, em que o indivíduo está exposto a grandes concentrações de um determinado poluente, mas durante um curto período de tempo. E depois temos a exposição cumulativa, em que o indivíduo está exposto a pequenas concentrações, mas depois durante um grande período de tempo, sejam dias, semanas, meses, até anos. E no primeiro caso, no caso da exposição aguda, normalmente é mais fácil identificar essa exposição porque os sintomas e as doenças aparecem muito rapidamente, quase após a exposição. Um exemplo, nos bombeiros que vão combater um incêndio, quando eles estão expostos a grandes concentrações de dióxido de azoto, normalmente depois encontram-se biomarcadores que precedem o edema pulmonar associado a essa exposição. No outro caso, no caso da exposição cumulativa, já é mais complicado nós conseguirmos estabelecer essa causa e efeito. E um dos exemplos é nos indivíduos com asma que possa ter etiologia em exposição a poluentes do ar, a janela relevante dessa exposição ocorre desde o período de gestação até ao final dos 2 primeiros anos de vida. E o que acontece é que depois só vamos ter os primeiros sintomas e o diagnóstico da doença em si aos 4, 5, 6 anos. E o que acontece é que, pronto, é complicado, já vamos tarde em conseguirmos medir aquela exposição e é para este caso, para o caso da exposição cumulativa, que novos biomarcadores e a investigação de novos biomarcadores pode ser mais apetecível e mais apelativa para nós investigadores. E, de facto, no ano passado, quando estava a dar as aulas aqui na Faculdade de Medicina, os alunos de Medicina, eles perguntam-me se não podem utilizar, portanto, as análises bioquímicas feitas em rotina, aqui no hospital e nos consultórios, para tentar identificar a exposição a poluentes do ar de forma cumulativa. E, de facto, esta exposição pode depois estar associada a alguma alteração destes biomarcadores, mas são biomarcadores muito inespecíficos, porque estão sujeitos a imensos confundidores, estão associados a múltiplas patologias e alterações, portanto, de estado do doente, e daí que seja complicado identificar um marcador ou um conjunto de marcadores utilizando estas análises bioquímicas que nos possa realmente facilitar essa medição de exposição. E um exemplo é a proteína C reativa, que apesar de alguns estudos associarem a uma exposição, a uma maior expulsão do ar, uma meta-análise feita por Lee e colegas realmente mostrou que de 8 estudos que fizeram realmente ensaios aleatórios para identificar esta associação entre exposição à matéria particulada e proteína C reativa, só um deles é que realmente conseguiu encontrar essa associação. Daí que temos de ter cuidado quando fazemos esta associação entre os biomarcadores usados nos testes rotineiros de bioquímica. Portanto, devemos olhar para outros lados e tentar encontrar biomarcadores que, por um lado, nos indicam princípio de doença, portanto, através dos mecanismos fisiopatológicos de cada doença associada, mas também marcadores diretos que nos permitam identificar qual o poluente ou conjunto de poluentes que pode estar associado a esse princípio fisiopatológico.
E daí que a combinação destes biomarcadores, e eu digo sempre combinação, porque nunca vamos encontrar um único biomarcador, terão de ser um conjunto de biomarcadores e um padrão de biomarcadores para nós conseguirmos uma resposta mais precisa. Será este conjunto que realmente nos dará uma resposta mais eficaz na medição desta exposição à poluição do ar. E um dos biomarcadores que tem sido mais falado recentemente é mesmo danos de DNA, através da metilação do DNA, que, no entanto, tem também a limitação de estar associado a comportamentos alimentares. Ou seja, temos que ter consideração os hábitos alimentares do indivíduo para perceber se essas alterações da metilação do DNA podem estar antes associados a uma pobre alimentação, a uma má qualidade, portanto, da alimentação, do que propriamente à exposição cumulativa a poluentes do ar. E isso, portanto, é um tema muito debatido neste capítulo de Paulo Vinês, e em que poucos estudos que ele analisou numa revisão sistemática tinham realmente em atenção esse fator da parte alimentar. Para além disso, esta parte da metilação do DNA, apesar de ter sido muito associada à matéria particulada, já se percebeu que não é muito sensível no ponto de vista do poluente associado a este efeito. Ou seja, através portanto, destes marcadores, nós conseguimos ver alterações do stress oxidativo e aumento desse stress oxidativo, mas isso pode estar associado a múltiplos poluentes do ar. E daí que devemos procurar outros biomarcadores que possam ser mais específicos para perceber a causa e efeito entre a exposição e o princípio da doença. Por exemplo, no caso do dióxido de carbono, que é um poluente que tem sido associado a um aumento constante nos últimos anos em grandes capitais mundiais, pode estar associado à hipercapnia ligeira, já mesmo em indivíduos em termos expostos no outdoor, e que é muito complicado de detectar essa exposição devido à inespecificidade dos sintomas que podem estar associados. Falámos de vertigens, sonolência, fadiga, cefaleias, desorientação e depressão. E mesmo o próprio indivíduo, o próprio doente, nem sempre tem essa percepção de que estes sintomas possam estar associados a grandes concentrações de dióxido de carbono, portanto, no meio em que vive, no meio em que trabalha. No entanto, um estudo feito em 2013 por Crespi e colegas, em modelos de ratinhos, conseguiu identificar 4 biomarcadores, digamos assim, que conseguem identificar esta exposição cumulativa a dióxido de carbono antes da ocorrência, portanto, dos sintomas, e assim identificar de forma precoce esta associação. Falámos da pressão tissular cerebral de oxigênio, pressão sanguínea, a temperatura e as monoaminas. E, portanto, monitorizando estes 4 parâmetros, conseguiram, portanto, medir esta exposição cumulativa a dióxido de carbono antes do início dos sintomas de hipercapnia ligeira. No caso da matéria particulada, portanto, sabemos que está muito associada à exacerbação de doenças respiratórias e cardiovasculares. No entanto, ainda não existe nenhum marcador direto para uma medição generalizada de exposição a estas partículas. Portanto, os métodos mais utilizados e mais promissores baseiam-se, no fundo, da medição indireta desta exposição através de biomarcadores de stress oxidativo. Isto é um apanhado feito de uma revisão sistemática por Yang e colegas, e em que veem que marcadores mais utilizados para esta medição da exposição à matéria particulada baseiam-se na metilação do DNA, como já falámos, na degradação da membrana fosfolipídica, também associada ao stress oxidativo, depois alterações enzimáticas e também depois alterações dos níveis de antioxidantes. No entanto, quando nós olhamos para partículas em específico, ou seja, um tipo de matéria particulada em específico, como por exemplo a sílica, muito associada ao aparecimento de silicose, nós aí já podemos ter outros marcadores, inclusivamente marcadores inflamatórios. E neste estudo
mostraram que é possível, através, nomeadamente, da medição da EL6 e da EL8, detectar exposição cumulativa elevada a partículas de sílica antes até do aparecimento da doença. E, portanto, se tivermos um indício de que um indivíduo possa estar exposto a um tipo de partícula de forma individual, nós podemos realmente ter biomarcadores específicos que sejam mais diretos e mais fáceis de nos permitir fazer essa medição. Por outro lado, o ozono é um marcador, que é um poluente que só recentemente têm sido feitos estudos aleatórios acerca de que medem realmente a associação entre a exposição e, portanto, as concentrações deste e o desenvolvimento de doenças e de marcadores associados à exposição. No caso deste estudo que vemos aqui, isto é um estudo com um caso clínico, um ensaio clínico, em que com 2 braços viram indivíduos expostos a matéria particulada, indivíduos expostos a matéria particulada em combinação com concentrações de ozono, e viram que nos indivíduos que estavam no grupo do ozono, os níveis de norepinefrina foram significativamente mais elevados, estando associado também a alterações do sistema nervoso autónomo. Também a nível inflamatório foram vistas diferenças, como, por exemplo, no nível de neutrófilos no esputo induzido e também no nível de CC16, portanto, marcadores de inflamação das vias aéreas. Por outro lado, também foram vistas alterações no tipo de vasoconstrição, num outro estudo que também foi feito com ensaios aleatórios, neste caso com 3 ramos, um ramo em que não ocorria a exposição ao ozono, outro que ocorria uma exposição, digamos, média ao ozono, dentro dos 70 ppb, e outro ramo em que incluíamos indivíduos expostos a 120 ppb. E neste caso, neste último ramo, os níveis de nitrotireosina foram significativamente inferiores, enquanto que os níveis de endotelina 1, marcador de vasoconstrição, foram significativamente mais elevados. Daí que podem também ser considerados marcadores de exposição ao ozono. Relativamente aos compostos orgânicos voláteis, que são os marcadores que mais utilizamos, portanto, e que mais estudamos aqui no nosso grupo de investigação, são marcadores que conseguem ser detectados vários dias após a exposição, uma vez que permanecem na corrente sanguínea e depois são excretados pelo suor, pela urina, no ar exalado. Nós conseguimos já existe uma lista completa de biomarcadores que estão associados a compostos em específico, como, por exemplo, o ácido hipúrico, associado à exposição a tolueno, e o ácido metilhipúrico, associado à exposição de xileno e respectivos isómeros. Por exemplo, existem vários biomarcadores, que não estão aqui todos, e isto pode ser facilmente visto através de análises toxicológicas por cromatografia gasosa. No entanto, como vocês sabem, também não fazemos análises toxicológicas de forma rotineira, e nomeadamente só se faz quando existe alguma pista, alguma indicação de que houve uma exposição mais agravada ou quando começam a aparecer os primeiros sintomas. Daí que seja complicado utilizar, portanto, estes biomarcadores de uma forma de avaliação de exposição cumulativa a este poluente. Daí que nós temos realizado alguns estudos com métodos mais simples, menos invasivos e que possam ser utilizados na prática clínica para a identificação de exposição a estes poluentes, e vimos que em indivíduos que praticam natação e que, portanto, estão mais expostos a compostos orgânicos voláteis devido aos produtos de desinfecção das piscinas, nós vemos que os níveis médios e máximos de constrição da pupila são significativamente alterados em comparação com os indivíduos que não estão expostos a estes produtos de desinfecção. E também vimos que se os indivíduos cessarem a prática da natação e, portanto, não frequentarem a piscina de forma regular, ou seja, várias vezes por semana, essa alteração começa a ser reversível, pelo menos em crianças, que foi o estudo que vimos agora.
não conseguimos garantir que depois, no futuro, após uma exposição cumulativa mais prolongada, se essa cessação, digamos assim, vai ter realmente este efeito reversível nas velocidades médias e máximas de constrição. Outro exemplo de biomarcador que temos olhado é o caso portanto, do próprio índice de massa corporal, que neste caso pode ser um indicador biométrico para a exposição, porque muitos destes compostos orgânicos voláteis são também disruptores endócrinos. E, de facto, vimos que num estudo em que analisámos várias salas de aula aqui na cidade do Porto, crianças que já estavam há pelo menos 3 anos dentro de da mesma sala de aula, e se essa sala de aula tivesse maior concentração de alguns desses compostos que são considerados disruptores endócrinos, essas crianças tinham maior risco de desenvolvimento de obesidade. E a prevalência nessas salas de aula da obesidade era significativamente superior. E, de facto, isso o próprio índice de massa corporal pode-nos dar alguma indicação acerca de exposição cumulativa a determinados compostos orgânicos voláteis. Também encontramos associação com o aparecimento da asma, que está muito também associado à questão da obesidade. Isso também é relevante e pode depois ser consultado neste artigo que publicámos no Allergy em 2018. Inclusivamente, encontramos um dos biomarcadores que depois foi acrescentado à lista de disruptores endócrinos, biomarcadores não, desculpem, compostos, e que depois pudemos acrescentar realmente a essa lista dos conhecidos disruptores endócrinos. No entanto, tanto este exemplo como o exemplo anterior, estes biomarcadores nunca poderão ser utilizados por si próprios, porque é difícil estabelecer uma causa e efeito, como é óbvio. No entanto, podem, em combinação com um conjunto de biomarcadores, com outros que já referi anteriormente, ajudar-nos a encontrar uma forma de fazer esta avaliação da exposição cumulativa e de medir de alguma forma e quantificar esta exposição antes até do aparecimento de sintomas mais severos e de doença propriamente dita. E é isso que nós procuramos fazer e estamos neste momento a analisar o ar exalado e a tentar, de uma forma rápida e não invasiva, encontrar biomarcadores que nos indiquem se o indivíduo está exposto de forma cumulativa a estes compostos orgânicos voláteis, e os resultados que temos tido têm sido promissores. No entanto, como falei da questão da natação, e eu vou mostrar aqui um resultado que é de uma equipa que não é da nossa, por Swinerow e colegas, que mostraram que indivíduos que praticavam natação tinham no ar exalado uma determinada concentração de compostos, e quando, durante e após o treino de natação, o nível desses compostos foi aumentado de forma significativa. Ou seja, mostra-nos claramente que se conseguirmos avaliar o ar exalado, portanto, destes indivíduos, nós conseguimos depois encontrar essa exposição e assim fazermos associações com fatores de risco para conseguirmos intervir antes do aparecimento da doença. Sumarizando, basta sublinhar que alguns destes biomarcadores da exposição cumulativa estão muito associados a formas indiretas de medição, nomeadamente através de stress oxidativo, por exemplo, ou mesmo focando-nos em início fisiopatológico da doença, no caso da hipercapnia ligeira, por exemplo. E daí que nós precisamos também de marcadores diretos para conseguirmos realmente fazer aquela associação causa e efeito de forma mais segura. No caso dos compostos orgânicos voláteis, já têm sido feitos vários avanços, por exemplo, na medição de compostos no ar exalado, sangue, na urina, e conseguimos depois fazer a associação com essa exposição, mas só combinando todos estes biomarcadores é que nós vamos conseguir dar uma resposta precisa para quantificar esta exposição cumulativa. Isto faz-se através de análise multivariada, em que temos uma combinação de biomarcadores que nos permitam, de alguma forma, mitigar fatores confundidores, porque eles existem sempre, e estes biomarcadores vão estar sempre associados a fatores confundidores, e portanto, quantos mais biomarcadores nós pudermos inteirar neste modelo, nós
podemos melhorar esses modelos e fazer com que ele dê uma resposta, treiná-lo para que ele dê uma resposta mais precisa e, no fundo, mais indicativa dessa exposição cumulativa a poluentes do ar. De referir também que, até agora, os biomarcadores mais encontrados são associados ao sistema nervoso central, sistema endócrino e sistema cardiovascular, e isso pode nos dar pistas sobre próximos projetos de investigação de onde procurar estes biomarcadores e, portanto, de algo que podemos fazer mais para conseguirmos melhorar a identificação desta exposição cumulativa nos indivíduos expostos. Gostava de vos agradecer e agradecer novamente o convite e, portanto, se tiverem alguma dúvida, estarei todo prazer em responder ou podem enviar diretamente para o meu e-mail e, portanto, termino assim a minha apresentação. Muito obrigado.